Olá, hoje a gente vai mergulhar em um trabalho acadêmico super importante, a monografia Análise Preliminar da Resiliência a Desastres no Âmbito Social do município de Franco da Rocha, /SP, para atender pessoas com deficiência. Ela foi desenvolvida pela Marisa Lima Melo de Souza, com orientação da mestra Franciene Aparecida da Silveira. É um trabalho de conclusão do curso de especialização em cidades resilientes a desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora, do ano de 2023. Se você também acredita que a gente precisa construir cidades mais justas e seguras para todo mundo, já acompanha o nosso canal e compartilha essa análise. Assim, a gente ajuda a espalhar essa discussão tão fundamental. Bom, vamos lá. Para a gente entender a fundo a importância desse estudo, primeiro, a gente precisa dar um passo atrás e conhecer o cenário. A cidade de Franco da Rocha, em São Paulo, e um problema que infelizmente se repete por lá, os desastres ambientais. A história da cidade é marcada por grandes enchentes. Os eventos mais graves aconteceram em 1987, depois em 2016 e mais recentemente em 2022, quando a situação ficou ainda pior com a abertura das comportas de uma barragem. Ou seja, isso mostra que não é um fato isolado, mas sim uma condição de risco que está sempre presente. E por que isso acontece com tanta frequência por lá? A geografia ajuda a gente a entender. Franco da Rocha fica em um vale, cercada por morros e rios. Essa característica natural já torna a cidade mais vulnerável a inundações e deslizamentos de terra, principalmente na época de chuvas fortes. E é aqui que a gente chega no coração da pesquisa. Diante desse risco que todo mundo conhece, existe um grupo de pessoas muito grande e especialmente vulnerável que parece invisível nos planejamentos de emergência. A pergunta que o estudo faz é: onde estão as pessoas com deficiência nesses planos? E a gente não está falando de pouca gente, viu? De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 24% da população brasileira declarou ter algum tipo de deficiência. São quase 46 milhões de pessoas. É praticamente um quarto da população do país. Então, a questão central é essa. Se essa população é tão grande, por que ela não aparece de forma clara nos dados oficiais sobre áreas de risco? A pesquisa da Marisa de Souza parte exatamente dessa lacuna, dessa falha crítica nos dados públicos. E essa tabela aqui, tirada do estudo, mostra como essa pergunta é urgente. Em Franco da Rocha, quase 3.000 casas estão em áreas de risco alto ou muito alto. São milhares de famílias vivendo sob uma ameaça constante. Agora vamos pensar. Quantas pessoas com deficiência vivem nessas casas sem que o poder público saiba exatamente quem são e onde estão? Para enfrentar esse problema da invisibilidade, a autora não se baseou em achismo, não. Pelo contrário, ela usou uma abordagem muito sistemática, muito rigorosa, para analisar a situação e propor soluções que realmente funcionam. Vamos ver como ela fez isso. A metodologia foi bem completa. A autora cruzou dados públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com o Cadastro Único do Governo. Depois, ela revisou o plano de contingência do município e, o mais importante, usou tudo isso para propor a criação de indicadores sociais, que são ferramentas para guiar a gestão pública de um jeito mais eficiente. Mas por que criar indicadores é tão importante assim? Essa citação do Paulo de Martino de Anuzzi, que está no trabalho, explica muito bem. O indicador social é o que transforma a teoria em prática. É a ferramenta que faz os gestores saírem do campo das ideias e tomarem decisões baseadas em dados reais, concretos, sobre a vida da população. E isso nos leva à principal contribuição desta monografia: a criação de 3 ferramentas práticas, 3 indicadores, pensados exatamente para tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade e colocá-las no centro do planejamento de resiliência a desastres. O primeiro indicador é bem direto e muito poderoso: a taxa de pessoas com deficiência em áreas de alto risco. A finalidade dele é simples: contar e mapear quantas pessoas com deficiência moram nas áreas mais perigosas da cidade. Com essa informação na mão, a Defesa Civil e a Assistência Social podem priorizar as ações de socorro e evacuação para quem mais precisa. Agora, olhem só que dado impressionante que a pesquisa revelou. Apenas 8% das pessoas com deficiência em Franco da Rocha estão de fato registradas no Cadastro Único do Governo Federal. Isso significa que 92% estão, de alguma forma, fora do radar das políticas públicas. É um problema gigantesco de subnotificação. E para atacar exatamente esse problema, a autora propõe o segundo indicador: o percentual da população com deficiência cadastrada.
O objetivo aqui é jogar uma luz nessa subnotificação, criar uma meta clara para o município e incentivar a chamada busca ativa, ou seja, ir até essas pessoas para garantir que elas sejam incluídas no sistema e possam acessar seus direitos. Por fim, o terceiro indicador foca no grupo mais crítico, a taxa de pessoas com deficiência que necessitam de cuidados permanentes. Ele serve para identificar quem tem a mobilidade muito reduzida ou depende de cuidadores, porque essas pessoas precisam de planos de resgate e de abrigo totalmente especializados numa emergência. Não dá para simplesmente esperar que elas consigam sair de casa sozinhas. Com tudo isso, a gente chega nas conclusões e recomendações, que no fundo traçam um caminho bem prático para transformar não só Franco da Rocha, mas qualquer cidade com desafios parecidos em um lugar mais seguro e inclusivo para todos os seus moradores. As recomendações são bem claras e diretas. Primeiro, fazer um mapeamento proativo usando o cadastro único para encontrar essas pessoas. Segundo, ter uma articulação entre os setores para que a assistência social e a defesa civil trabalhem juntas. E terceiro, investir recursos, porque sem um orçamento adequado para assistência social, nada disso sai do papel. E por que tudo isso é tão fundamental? Essa citação da própria autora resume a base de todo o trabalho. A importância de se identificar a pessoa com deficiência em áreas de risco está embasada no princípio da dignidade da pessoa humana. No fim das contas, não é só sobre dados e logística, é sobre garantir um direito humano básico. Esse estudo é um exemplo excelente do papel fundamental da pesquisa acadêmica. Ele mostra como um trabalho de qualidade, feito com seriedade e compromisso ético, pode criar conhecimento prático para construir políticas públicas mais eficientes e uma sociedade mais justa. É um reflexo direto do objetivo deste curso de pós-graduação: formar profissionais que possam, de fato, contribuir para reduzir os riscos no Brasil. Claro que o que a gente apresentou aqui foi uma síntese. Para quem quiser uma análise completa e bem detalhada, a recomendação é consultar o trabalho original. O link para a monografia completa está disponível aqui na descrição. E para finalizar, um aviso importante. Este material é uma síntese do trabalho acadêmico, gerada com o apoio de inteligência artificial. Por isso, o conteúdo pode ter algumas simplificações ou até imprecisões. Consultar a fonte original é sempre a melhor forma de aprofundar o conhecimento.